Dev, na aula de hoje a gente vai finalmente construir os testes para nossa controller de pessoas. Então nessa aula aqui a gente vai deixar a controller de pessoas totalmente testada com todos os cenários e, bom, eu te garanto que vai ficar bem interessante. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai construir mais testes para dentro da nossa API. Nós vamos fazer os testes para controller de cidades, né? Nas aulas anteriores ali a gente construiu banco de dados, né, migrations ali, construímos os providers, os controllers, e nessa aula aqui nós vamos finalmente construir os testes para nossa controller, porque afinal de contas, quando a gente fizer qualquer modificação que seja dentro das nossas controllers, a gente não vai querer sair testando todos os métodos na mão, né? Ir lá no Insomnia, testar método por método, isso, aquilo, aquele outro. Eu acho que vai ficar bem ruim se a gente fizer isso. Então a meta aqui dessa aula é a gente colocar os testes. Não vou colocar todos os testes possíveis, mas eu vou te mostrar um exemplo aqui com bastante testes, e aí tu vai poder replicar para os outros testes, né? Para os outros métodos ali da controller, né? Bora lá então, não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui e te inscrever no canal. Isso aqui, como eu sempre falo, fortalece aqui demais, me incentiva a produzir muito mais conteúdo como esse, né? Fora que tu vai dizer pro YouTube que esse conteúdo é de qualidade, etc e tal, e ele vai propagar esse conhecimento aqui para mais pessoas, né? Conto contigo. Bora lá então. Evi, tu já considerou ser membro aqui do canal? Tu sabia que é possível fazer isso agora? Isso é uma forma muito simples e prática de todos os meses tu me ajudar um pouquinho com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Saiba que o valor para tu se tornar membro aqui do canal, ele é bem pequenininho. Dá uma olhada nos planos que a gente tem ali. Qualquer um deles que tu escolher, eu te garanto, vai me ajudar demais a continuar com esse trabalho e aumentar ainda mais a qualidade dos vídeos e talvez até a frequência das aulas que são liberadas aqui no YouTube. Deve de novo aqui na página do canal, né? Não se esquece de se inscrever e vamos fechar isso aqui. Como eu comentei nas aulas anteriores, a gente preparou todo o cenário de pessoas, né? A gente deixou todo o CRUD completo. A gente já tem validação dos dados de entrada de pessoas, model, controllers, providers, migrations. Tem um monte de coisa de pessoas. Tudo que a gente precisa para pessoas, CRUD completo. Tá pronto. Agora a gente só vai construir os testes para que a gente possa testar no futuro ali com mais facilidade, né? A gente só roda um comandinho no terminal e o robozinho, né, que a gente programou aqui, ele vai fazer todo o trabalho difícil para nós. Antes da gente seguir aqui para os nossos métodos de teste, né, que eu já deixei eles implementados aqui para facilitar o trabalho, mas como foi nas aulas anteriores, eu vou passar detalhe por detalhe, vou te explicar o motivo de cada coisa que eu fiz dentro dos testes, então não precisa ficar chateado, porque a gente não vai implementar junto. Eu só não vou implementar aqui, ó, na mão aqui, eu adiantei isso, porque senão as aulas vão ficar grandes demais, né? As minhas aulas, elas já são num tamanho razoavelmente grande, é quase meia hora de aula, então se eu fosse implementar todos os testes na mão junto contigo, eu acho que isso aqui ia passar de 1h30, então ia ficar muito ruim, né? Porque, enfim, tem que explicar todas as coisas e aí implementar, e aí verifica se funcionou a implementação, aí modifica, enfim. Bom, tu sabe como faz, né? Então, eu já trouxe os métodos prontos, mas eu vou te explicar eles detalhe por detalhe, e aí só a explicação é bem mais fácil, né? É mais rápido. Mas antes da gente ir para eles, tá? Tu tem que tentar fazer por tua própria conta, tá? A gente já tem a pastinha aqui, ó, de cidades com todos os testes. Os testes para pessoas, olha só, é a mesma coisa que cidade, são os mesmos métodos, são os mesmos métodos da controller agora que tu vai querer testar para pessoas que tu tinha em cidades. Então é quase um Ctrl+C, Ctrl+V, só que tu vai mudando algumas coisas. Então tenta fazer por tua própria conta, porque é muito importante, mesmo que a gente fosse desenvolver junto aqui, tu deveria tentar fazer antes, porque isso aí vai fazer a tua mente forçar a aprender. Porque se tu fica só assistindo o conteúdo e não faz, ou só assistindo e copiando o que eu tô fazendo, cara, a tua mente ela se acostuma de que sempre tu vai estar copiando de algum lugar. Ela não precisa trabalhar para pensar em casos diferentes,
Tá, mas e se acontecer aquilo? E se acontecer aquele outro? E aquele outro? Né? A tua mente se acostuma com o bem bom. É muito mais fácil a gente se acostumar com o bem bom do que se acostumar a pensar em alternativas, em casos, né, e fazer a mente trabalhar. Então, por isso que é importante que tu faça por tua própria conta primeiro, depois tu assiste a aula aqui e aí tu verifica, né, se tu fez como eu tô fazendo aqui, se tu esqueceu de testar alguma coisa que era importante. Bom, antes da gente ir para os testes aqui, então ainda vamos dar uma olhada como é que tá ficando a nossa aplicação lá no Heroku. Porque olha só, na aula passada eu esqueci de testar, a aula já estava ficando grande demais, mas a gente fez um deploy da controller de pessoas, né? Então a gente subiu todos os métodos da controller para o Heroku, e se a gente agora der um Open App aqui ó, no Heroku, a gente vai, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele tá demorando um pouquinho para carregar aqui, mas foi, ó. Olá dev, quer dizer, tá funcionando. E agora olha aqui, ó, barra cidades. Ele tá trazendo aqui uma lista de cidades, como a gente esperava. Então tá funcionando a API e barra pessoas. Olha só, pessoas trouxe uma lista vazia de pessoas, né? Porque a gente inicializou a nossa aplicação, deixou ela funcionando e, inclusive, rodou as migrations automaticamente para pessoas, criou as tabelas, tudo certinho e deixou as controllers funcionando. Então, tudo aquilo que a gente tinha projetado para nossa aplicação agora começa a se encaixar, né? Tu começa a entender o valor da coisa toda aqui. Eu queria testar isso aqui e agora a gente testa aqui no Insomnia. Olha só, aqui no Insomnia eu tô no ambiente local agora, tá? Então, olha só, tô testando aqui, ó, localhost 3000 e a gente tá conseguindo listar pessoas. Ah, agora o servidor tá desligado, né? Mas não importa, o que eu quero testar mesmo é o meu ambiente de produção. Vamos testar todos os métodos para ver se lá em produção tá funcionando direitinho. Então, olha só, primeiro método, a gente até já testou, getAll, né, em produção, ó, já retornou aqui. Próximo, getById. Bom, getById ele não vai encontrar nada. Registro não encontrado, né? Deu erro interno no servidor. Delete também, ó, não foi possível apagar o registro. E update, obviamente, também não vai funcionar. Mas o create, olha só, vou criar o Lucas aqui, ó, vinculado com a cidade ID número 1, faço send, e aí ele criou para nós o registro, né? Então tá aqui, ó, ID 1 criado em produção, nosso ambiente de prod, beleza? Agora sim, ó, posso voltar no getAll, posso fazer a consulta, e ele tá listando todos os dados, né? Todos os registros que tem lá dentro, ou seja, que mais? Posso fazer o get by ID pelo ID 1 aqui, faço a consulta, ele retorna o registro, delete eu faço depois, update, olha, antes aqui ó, era Lucas, vamos fazer um update para Lucas Souza, faço o send, e aí ó, ele diz no content, ou seja, não deu erro e ele fez o que ele tinha que fazer e não retornou nada. Perfeito, é isso aí. Agora sim, vamos fazer o get all aqui para ver se ele vai trocar de Lucas para Lucas Souza. Ó, trocou, funcionou o update. Lá então o nosso CRUD está 100%, né? Ou quase 100%. Delete aqui, ó. Vamos testar o delete e vai estar 100%. Delete da pessoa número 1, send e no content. Ele apagou o registro. Se eu volto no get all, olha só, já não tem mais nada ali dentro. Ou seja, o nosso cadastro de pessoas está funcionando 100% em produção. Ou seja, aquela URL, né, essa URL que a gente tem aqui no navegador, olha só, quando a gente dá um Open App aqui, isso aqui, ó, tu pode acessar de qualquer lugar do mundo, que funciona à vontade. Pode ficar à vontade aqui, pode testar da onde quiser. Vou fechar isso aqui agora e vamos para o que interessa mesmo, minimizar o Insomnia e vamos para os testes, tá? Eu queria passar por essa primeira parte só para a gente dar uma visualizada como é que ficou, né? Porque a gente não tinha testado na aula anterior. Beleza, primeira coisa que a gente vai verificar aqui nos nossos testes, então, de pessoas que a gente construiu aqui, que eu construí, e tu deve ter construído aí, porque tu pausou essa aula e fez e voltou, é o seguinte, getAll. O que a gente vai fazer dentro de getAll? Assim, ó, a gente vai fazer aqui algo muito parecido como a gente fez no getAll de cidades. Olha só, cidades a gente está fazendo o quê? Buscando todos os registros. É isso. Posso fechar aqui, inclusive, e olha só, getAll de pessoas. Só que tem um porém, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente vai precisar fazer, tá? Já que a gente está criando, testando, melhor dizendo, né? Pessoas
e não cidades, tá? Cidades têm menos dependências. Vamos lá, pessoas. Para a gente criar uma pessoa, a gente precisa de uma cidade inserida, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Busca registros. Busca registros, o que que esse método aqui, né? O que que esse it está fazendo? Primeira coisa, ele cria uma pessoa no nosso banco, que nesse caso vai estar um banco em memória para os nossos testes, certo? Então, primeiro ele vai criar uma pessoa, e aí aqui a gente está passando um cidade ID, está passando o e-mail que é Juca Get All. Eu chamei assim, mas não importa muito. Juca Silva. Na verdade, eu chamei assim, ó, esse e-mail, porque o e-mail tem que ser único, né? E conforme a gente vai inserindo registros nesse banco, pode ser que o e-mail acabe dando problema, ele pode dar conflito com o e-mail inserido em outro teste. E a gente não quer isso, né? Não quer que o nosso teste dê erro por causa desse tipo de coisa. Tem um momento em que a gente vai testar a duplicidade do e-mail, mas aí a gente é um teste feito para isso, né? Então por isso que nesse caso aqui a gente colocou Juca Get All, porque, bom, depois a gente vai ter Juca Delete by ID, Juca Update by ID e assim por diante, tá? Aqui dentro, começando de novo, né? Import status code, importa o nosso test server, mesma coisa que no cidades, describe. A gente vai descrever o que a gente vai testar aqui dentro. A gente vai testar pessoas no método getAll. E aí, as primeiras coisas que a gente faz aqui, tu deve ter ficado curioso, é o seguinte. Como eu comentei aqui embaixo, para a gente criar uma pessoa, para a gente poder listar alguma coisa, né? Confere que para mim ter uma listagem, eu preciso ter criado uma pessoa. Então, primeiro eu crio a pessoa, e para criar uma pessoa, eu preciso da cidade ID. Eu preciso de um cidade ID, fato. Então, o que que eu faço? Para garantir que um cidade ID ele existe, eu vou utilizar aqui, ó, um cidade ID que eu criei nesse before all, tá? O que que eu faço no before all? Eu chamo, olha só, o test server fazendo um post para cidades. Simples assim. Eu crio uma cidade, né, uma cidade para teste aqui, e o ID que foi inserido nela, olha só, porque ele vai ser um number aqui, eu jogo para esse cidade ID aqui em cima. E aí, o que que acontece, né? Esse before all, só para tu entender, olha só, lá no nosso Jest Setup, a gente tem um before all e um after all, certo? O que que esses caras fazem? Esse cara aqui, ele vai executar esse migrate, por exemplo, e o run, antes de executar qualquer teste da aplicação. Antes de executar qualquer describe, né? Qualquer switch de teste, né? Ou seja, um grupo de testes. Então ele vai executar antes de tudo. Só que este before all, aqui dentro do describe, ele vai ser executado antes de todos os its que a gente tiver aqui. Então, esse cara aqui vai executar antes de tudo. Por isso que a gente consegue ter certeza que antes de eu executar o teste e criar uma pessoa, eu vou ter aqui nesse cidade ID, um ID válido de cidade. Basicamente por isso. Porque esse before all vai criar a cidade para nós, vai pegar o ID dela e vai armazenar aqui. Inicialmente ele pode ser undefined, mas sempre que ele terminar de executar o before all, ele vai jogar o cidade ID aqui. E não tem problema, né? Se ele não estiver fazendo isso, alguma coisa tá errada e aí o teste aqui embaixo tem que dar errado mesmo, tá? Não tem problema. Então, olha só, a gente faz o before all, consegue um cidade ID e aqui embaixo a gente cria uma pessoa com esse cidade ID. Vou focar bastante nessa parte do cidade ID aqui, porque a gente vai repetir esse mesmo modelo para todas as outras, tá? Para todos os outros casos de teste. A gente vai só utilizar um cidade ID que a gente conseguiu no before all, tá? E esse código não muda, é um Ctrl+C, Ctrl+V para todos, tá bom? Bom, aqui no busca registro, então, depois que a gente inseriu a primeira pessoa, a gente verifica se o status code da resposta de criação da pessoa, ele é um create. E aí, se for um create, deu certo a criação da pessoa. E perfeito. Bom, se a pessoa foi criada com sucesso aqui, a próxima etapa é simplesmente listar todas as pessoas que foram criadas. E a última etapa aqui, então, vai ser basicamente a gente consultar a lista de pessoas, né, que foi inserida lá no banco. Bom, se eu trouxe a lista de pessoas, eu vou fazer algumas validações sobre essa lista, né? Primeira validação que eu vou fazer é o seguinte, ó. Resposta buscada, header, xTotalCount tem que ser maior que 0. Essa é a primeira validação que eu vou fazer. Por quê?
Lembra lá dentro da nossa controller de pessoas? Eu acho que a gente já fez isso aqui para cidades, né? Get all cidades, olha só. Eu já expliquei esse cenário todo para cidades, porque dentro da controller de pessoas, a gente está devolvendo o header aqui, né, com a quantidade total de registros presente no banco. Então, basicamente por isso a gente está fazendo essa validação. Isso aqui tem que ser verdade, ele tem que ser maior que zero, que tem que ser pelo menos um, já que eu inseri um registro, né? Mas pode ser mais ou pode ser menos. E a segunda questão que eu estou esperando aqui que aconteça é que o status code tem que ser um 200, né? Tem que ser ok, que eu consegui consultar os registros lá no meu servidor. E a última coisa que eu estou testando aqui é no body.length, tá? O body.length, o body nosso ele vai ser um array, sendo então que ele é um array, ele vai ter um length, né? Se ele tiver um registro, o length dele vai ser 1. Então ele tem que ser maior que 0 também, a nossa resposta, tá? Então esse é o nosso getAll, ele é muito parecido com o getAll de cidades. A diferença é que a gente tem que inserir uma pessoa agora aqui, né, no beforeAll. Primeiro a gente insere a cidade e depois a gente insere a pessoa para poder fazer a listagem ali de todas as pessoas no banco e fazer as verificações. Esse é o getAll, posso fechar isso então. E o próximo método que a gente vai verificar aqui é o delete by ID. De novo, mesma coisa no import, não mudou nada, tá? Aqui ó, pessoas delete by ID. Aqui ó, olha só o que eu comentei antes, Ctrl C e Ctrl V para todos os métodos. Vou primeiro criar uma cidade e jogar o ID dela aqui ó, para mim só reusar esse ID depois, tá? Por que eu estou fazendo isso? Talvez aqui não pareça ter tanta vantagem em eu criar a pessoa aqui em cima, no beforeAll, se é que tu pensou isso. Mas pode ter casos em que eu vou ter muitos casos de teste. E aí se eu for criar uma cidade nova para cada caso de teste, cara, vai ficar bem demorado para mim desenvolver principalmente, né? Com relação a executar o teste, nem é tão demorado assim, não é um problema. Mas o problema é que vai ficar muitas linhas de código, vai ficar bastante coisa, né, para ser executada. Então, beforeAll, mesma coisa que a gente tem nos outros, só que aqui a gente tem então o apaga o registro e tenta apagar um registro que não existe. São dois casos de teste. Primeiro aqui, ó, o mais simples, é igual o que a gente tem em cidades, só que a gente vai trocar para pessoas, 99.900, enfim, esse número aí. Tá? A gente tenta apagar esse registro. É claro que não existe um registro aí com essa quantidade toda, com esse tamanho todo de ID, então não preciso, eu tenho certeza que ele não existe no banco, né? Senão eu poderia colocar um ID maior se quisesse, tá? E aí ele faz um send e ele tenta apagar. A gente espera que ele retorne um erro interno no servidor, porque provavelmente ele não encontrou o registro. E no body, a gente espera que ele retorne errors.default, ou seja, uma mensagem de erro padrão. O próximo caso de teste que a gente tem aqui dentro, ele é o caso para apagar o registro. Então, esse apaga o registro, o que ele vai fazer? Primeiro, ele precisa criar uma pessoa e a gente vai verificar o status code se foi um created. Sempre eu preciso criar uma pessoa. Por que eu não espero, por exemplo, o create ou algum outro método executar primeiro? Já que ele vai criar uma pessoa e eu apago aquela mesma pessoa. Porque pode ser que esses métodos, eles na verdade sempre vão executar em ordem aleatória. Pode ser que seja em ordem alfabética, pode ser que não. Então eu não tenho garantia de que um método execute depois de outro para mim poder recuperar inserções que foram feitas em outros métodos. Então aqui ó, eu sempre crio uma pessoa nova e nesse caso ó, estou usando o ID aqui também e o e-mail eu chamo de Juca Delete. Bom, a gente insere essa pessoa no banco e na sequência a gente tenta apagar essa mesma pessoa com o ID que foi inserido, né, que vai voltar no res1.body. A gente apaga a pessoa, faz o send aqui e a resposta tem que ser o no content. Se for o no content, significa que ele apagou com sucesso, beleza? Bom, o apaga registro é isso também. Esse é o nosso método de delete, muito parecido com o que a gente já tem nos métodos para cidade, tá? Não mudou quase nada. Vou fechar isso aqui e agora a gente chega então no getById, tá? O getById que a gente tem aqui, o que ele está fazendo? Imports da mesma forma, tá? Describe com beforeAll, que ele vai inserir uma cidade antes, tá? Uma cidade
específica aqui, pego o ID dela, que vai ser usado nos registros abaixo, né? Nos testes abaixo. Bom, vamos começar pelo mais simples. Tenta buscar um registro que não existe. Mesma coisa do delete, mesma coisa que a gente já tem na cidade. Então, por isso que eu te disse para tu tentar fazer antes, porque é tudo muito parecido. De novo, né? Tu pode colocar mais testes, né? Testar outras coisas aqui, testar, por exemplo, verificar se a resposta depois vai vir uma propriedade específica no corpo da resposta, coisas do tipo. Então tu pode testar todo tipo de coisa, mas aqui eu me tentei ficar no mais enxuto possível para não ficar muito longo aqui essas aulas, tá bom? Bom, a gente tenta apagar a pessoa, verifica se deu erro interno no servidor e se o corpo tem a resposta com a mensagem padrão lá que, por exemplo, o registro não existe, ou deu erro ao apagar, ou deu erro ao buscar o registro, alguma coisa assim, né? Tenta apagar o registro, tenta buscar o registro que não existe. É isso. O próximo caso de teste. A gente primeiro cria a pessoa, espera o created com o ID e o e-mail Juca get by ID, nesse caso aqui. E criado a pessoa, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer um get by ID da pessoa, né? A gente utiliza o nosso método get by ID lá da controller. A resposta que chega aqui, ele é um status code ok, porque provavelmente o nosso servidor conseguiu encontrar o registro, já que a gente garantiu que ele foi inserido primeiro. E se ele conseguiu encontrar o registro, ele devolve um ok com as propriedades desse registro no corpo da resposta. Tanto que aqui, ó, no segundo expected, a gente verifica no body se tem uma propriedade nome completo. Porque se tiver, significa que o registro foi consultado corretamente, né? Esse é o nosso método de getById, vou fechar ele e vamos aqui para o penúltimo método, que também é bem simples. Olha só, imports da mesma forma, describe pessoas, update by ID, mesma coisa que nos outros métodos, tá? Before all, para inserir uma cidade e resgatar o ID dela. Aqui embaixo a gente tenta atualizar um registro que não existe, 99.999, o registro não existe, o e-mail nesse caso é só Juca. E seguindo aqui embaixo a gente verifica o status code se é um erro interno do servidor e se o corpo tem uma propriedade errors.default. Esse é o nosso tenta atualizar registro que não existe e provavelmente não vai funcionar. E, enfim, esse teste vai passar ok, porque ele não vai encontrar aquele registro, né? Próxima etapa aqui, a gente atualiza um registro que de fato existe. Só que para garantir que o registro de fato existe, a gente primeiro tem que inserir esse registro e a gente passa o cidade ID que a gente recuperou aqui em cima, o nome completo Juca Silva e o e-mail Juca Update para poder diferenciar. Bom, a gente criou a pessoa, nesse caso, a gente está fazendo um post aqui, e aqui embaixo, olha só, a gente espera que ele seja created, que ele tenha criado o registro. Agora, mais para baixo, olha só, a gente tenta atualizar o registro. Como é que a gente faz isso? Com o put, tá? Eu não mostrei nos outros, mas é o put, é o get e é o delete, tá? Nos outros métodos, tá? Esse carinha aqui. E a gente chama pessoas passando o ID da pessoa que foi inserida. No corpo, a gente passa o mesmo cidade ID, que a gente já tem, passa Juca Silva de novo, mas a gente passa outro e-mail. Dessa vez, ó, é Juca Updates, tá? Antes foi só Update, tá? Então essa é a diferença, essa é a atualização que a gente está fazendo. E, olha só, a resposta que a gente espera é um status code de no content. Se ele retornar um no content, significa que ele conseguiu atualizar o registro com sucesso. E de novo, né, tu poderia fazer mais verificações, fazer uma outra chamada, um get by ID pelo mesmo ID aqui que foi inserido e verificar se agora o e-mail dele é o updates de fato, né? Então tu pode aumentar os testes aqui bem tranquilamente, tá? Bom, agora para a gente ir para finalização da aula aqui, eu te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, tá? Se todo esse conteúdo, todas essas coisas aqui estão te agregando de alguma forma, a forma de tu retribuir é tu me agregando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Bom, pro último método aqui, esse último método tá caprichado. Porque olha só isso aqui, a quantidade de coisa que a gente tem aqui nesse último método. O método de create, eu quis colocar bastante validações dentro dele,
pra gente, enfim, conseguir entender tudo que dá pra fazer aqui dentro, né? Ou quase tudo, a montoeira de verificações. Mas, vamos lá, é bem simples, é bem tranquilo de entender. Olha, imports da mesmo jeito, pessoas-create, before all para inserir uma cidade e retornar o ID dela, como os outros, tá? E a gente começa o seguinte, tá? Não tem muito por onde começar aqui. O jeito é começar no primeiro caso de teste, porque são muitos, como tu pode ver. Na linha 17, então, create, né, cria registro. O que que o cria registro faz? Vai inserir aqui uma pessoa, fazer um post para pessoas, fazendo um send de um cidade ID, e-mail, aqui é só Juca no caso, e nome completo. Se retornar aqui, ó, um status code created, então tá tudo certo, e o body ele tem que ser do tipo number, né? Porque ele retornou o ID do registro que foi criado. Então esse aqui é bem simples, cria registro. A próxima etapa é cadastra registro 2, né? Poderia ser cria registro 2. O que que esse cara faz? Cria um registro com um e-mail diferente, ó, Juca2, e espera a mesma coisa. Tá? Então a gente só está testando criar 2 registros em sequência aqui. Próxima etapa, tenta criar um registro com um e-mail duplicado. Então olha só que interessante. Aqui, primeiro a gente cria um primeiro registro, que é Juca duplicado. Depois a gente verifica, ó, tem que ser created e tem que ser, a resposta tem que ser o numérico, tem que ser o ID. Na sequência, fizemos um novo post para pessoas criando um registro, só que passando o mesmo e-mail. E aí o nome ficou até aqui, ó, só duplicado, né? E aí, olha só, o que que tem que acontecer aqui nessa resposta para dar certo? O status code tem que ser um erro interno no servidor e o corpo tem que ter um errors.default, que é a nossa mensagem de erro dizendo, tipo, ah, o registro já existe, erro ao criar o registro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tem que retornar isso aqui para nós, tá? E aí, é assim que a gente verifica, né, e garante que ele não tá criando um e-mail duplicado. Porque é o seguinte, ó, se aqui embaixo eu retornasse um created, por exemplo, se retornar um created aqui, significa que o nosso banco de dados, ele não está garantindo que o e-mail ele seja único. Porque olha só, lá nas nossas migrations, database, migrations, pessoas, a gente está dizendo que e-mail tem que ser único e não pode ser nulo. Então, esse caso de teste verifica isso. Se o e-mail que a gente está inserindo, ele já foi inserido, eu não posso inserir ele de novo. Então, é isso que a gente quer testar aqui, tá? É esse tipo de coisa que a gente pode fazer nos nossos testes, né? Garantir que, enfim, registros à toa não estão sendo criados e não vão ser criados de forma errada, né? Beleza? Vou minimizar isso aqui. A próxima etapa que a gente tenta fazer aqui, ó, criar um registro com um nome completo muito curto. Então, olha só, lá nas nossas controllers, vocês lembram que a gente tem um tamanho mínimo para o nome completo, né? Para verificar isso aqui, ó, basta a gente tentar criar um registro, né, com o nome completo Ju. E aí, ó, a resposta que a gente tem que ter é um bad request e o corpo tem que ter uma propriedade dizendo, ó, errors.body.nome completo. E aí vai ter uma mensagem de erro ali dizendo o que que aconteceu. Próxima parte aqui, cria um registro sem o nome completo. Agora, o desafio aqui, ó, é tentar criar uma pessoa sem mandar o nome da pessoa. A gente sabe que o nome completo é obrigatório, o cara tem que informar isso aí. Foi os testes que a gente fez na mão, lá no Insomnia, né? Só que para cidades, por exemplo. Então, aqui, ó, eu não estou enviando o nome completo e a resposta, de novo, tem que ser um bad request com errors body nome completo. E, próximo caso de teste, tenta criar um registro sem e-mail. Mesma coisa, né? A gente tenta agora, manda o nome completo, manda o cidade ID, mas não manda o e-mail. De novo, tem que dar um bad request, mas o body tem que ter uma mensagem pro e-mail no corpo ali, né? No errors.body. Próximo caso, tenta criar um registro com e-mail válido. Para criar um registro com e-mail válido, eu coloquei Juca espaço gmail.com. Não faz sentido nenhum, né? O e-mail válido de fato. E a resposta que a gente espera aqui é um bad request e o errors.body no e-mail. Próximo item que a gente vai testar, tenta criar um registro sem cidade ID. Mesma coisa, ó, não estou mandando cidade aqui no nosso post. Bad request aqui embaixo. E o body tem que ter uma mensagem, né, específica aqui no errors para o cidade ID no body. Minimizo isso. E agora a gente tenta criar um registro com cidade ID inválido. O que é um cidade ID inválido? Cidade ID é numérico, certo? Então, se eu passar teste, se eu passar uma string,
ele não vai funcionar, né? Então ele tem que ter aqui, ó, um erro dizendo que, enfim, não conseguiu criar aquela cidade. Quer um outro teste que tu poderia fazer aqui, ó, e melhorar ainda mais? Por exemplo, tenta criar um registro com o cidade ID inválido. Só que, por exemplo, em vez de tu mandar uma string, que daí o IUP vai validar para nós, poderia mandar, sei lá, 999.999, que é um numérico, é um cidade ID válido, só que esse cidade ID não foi encontrado no banco. Então ele também tem que dar erro aqui de alguma forma, porque se ele criar com sucesso, tem alguma coisa errada no banco. Talvez tu esqueceu de criar lá o references na tabela, esqueceu de ativar o pragma lá no environment do Next. Olha só, Next, aqui ó, environment. A gente ativa, ó, aqui ó, no pool, depois de criar o banco, a gente ativa, ó, pragma foreign keys on. Tem que ativar a ideia das foreign keys aqui no SQLite. Então pode ser que isso aí não esteja ativado. Esse tipo de teste ele serve para isso, para verificar todo tipo de merda que pode acontecer no projeto. Quanto mais coisa tu tiver aqui dentro, melhor. Melhor vai ser a tua API, melhor, mais garantias tu vai ter que o teu código tá funcional e que ele não tem bug. Minimize isso aqui agora. A gente tenta criar então um registro sem enviar nenhuma propriedade. E aí, ó, pessoas send passando só um objeto vazio. E aí, olha só que interessante. Bad request de novo, mas no corpo a gente vai ter que ter, ó, uma propriedade para e-mail, cidade e nome completo. Dev, foram todos os testes que eu fiz aqui para pessoas, né? Delete, get all, get by ID, update, create. Me conta aqui nos comentários se tu fez todos esses testes. E agora vamos rodar esses testes aqui para ver se tá funcionando de fato, né? Então eu vou rodar aqui, ó, yarn test. Peço para ele executar. Começou a rodar o Jest aqui e vamos ver se vai rodar esse negócio aí ou não, né? Ó, percebe que ele já está executando aqui a parte de pessoas, está executando cidades também. E olha só, rodou tudo. Quer dizer, foi só o caminho feliz aqui que eu fiz. Provavelmente quando tu estiver desenvolvendo aí, vai dar várias vezes os testes errados. Tu vai lá, tu modifica, tu ajusta o teu arquivo de testes, tá? Mas os testes aqui, eles são muito importantes para tu manter a qualidade do teu código. Te recomendo que faça, tá? E muitas vezes, cara, tu vai descobrir que, cara, uma série de coisas tu não tratou na tua API porque tu esqueceu de colocar os testes. Ou porque tu não... Ou melhor, uma série de coisas tu não tratou na API. Né? Justamente por colocar os testes, tu acaba descobrindo todas essas coisas. Então, deve de novo dar um like aqui, se inscreve no canal se esse conteúdo vem te agregando, né? Se esse curso tá te agregando alguma coisa. E se quiser considerar aí ser membro do canal, agora a gente aceita membros aqui. É só uma forma de tu me ajudar financeiramente com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. A gente se vê na próxima aí. Valeu!